Boa noite, irmãos, graças e paz. Estamos reunidos aqui para mais um estudo bíblico e estivemos 3 semanas sem estudo bíblico, porque tiramos 20 dias de descanso, mas pela graça de Deus estamos de volta aqui e hoje estaremos dando início a uma nova série de estudos. E o estudo de hoje, o início do estudo de hoje, vem falar sobre os profetas menores. Primeiro a gente vai contextualizar os profetas menores, para depois começar a vir por profeta. Então, eu peço aos irmãos que não faltem, que não deixem de assistir, nossos irmãos que estão em casa, para a gente ter um panorama bem, não tão profundo, mas um panorama dos profetas menores, porque às vezes nós ficamos perdidos. A gente, conforme eu brinco, mas é verdade, quem está ali em cima consegue enxergar, a gente fala assim, vamos abrir no livro do profeta tal, e se for profeta menor, aí já era, porque aí as pessoas ficam meia hora para procurar. Então, a gente vai fazer esse panorama, que é para podermos nos familiarizarmos com os profetas menores. Tá? Mas vamos iniciar, conforme nós sempre fazemos, orando, agradecendo a Deus por esse dia. Vamos orar. Pai, louvamos ao teu nome, porque tu és um Deus gracioso, um Deus amoroso, misericordioso, e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para podermos estudar a tua santa palavra, Senhor. A palavra é essa que nos edifica, que nos fortalece, que nos mostra o caminho correto a seguir. E te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor venha iluminar, Senhor, os corações para poder, Senhor, ao ouvir a tua santa palavra, compreender a tua palavra e assim guardar no coração para colocar em prática para a glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor realizou neste dia em nossas vidas e te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará neste dia. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, antes de começarmos o nosso estudo em si, vamos fazer vamos entrar numa cronologia dos profetas, tá? Eu vou pedir a Lisa para colocar ali a cronologia dos profetas. Primeiro a gente vai fazer a cronologia para ter uma noção da quem foi contemporâneo de quem, aonde, qual reino que foi, e aí a gente começa depois no tema de hoje. Isso. Talvez fique pequeno para os irmãos verem, tá? Mas ali tem uma cronologia dos profetas, tá? E as datas aproximadas. Depois também tem outra ali abaixo que eu vou colocar. Então vamos ver que a lista do reino está dividido, tá? Não sabe que o reino divide a partir de Roboão, e aí divide reino do sul, reino do norte, reino do sul, reino do norte. Então, no reino do sul, que é a casa de Judá, temos Obadias, Joel, e ali os irmãos vão ver que tem uma linha ali que divide os profetas. Essas linhas aqui mostram que eles são contemporâneos. Então, enquanto no reino do sul tínhamos Joel e Obadias, no reino do norte, no mesmo período, tínhamos Elias e Eliseu. Talvez os irmãos falem assim, como que esses profetas que estão lá no início, lá em Reis, tem a ver com os profetas que estão lá depois de Salmos? A gente tem que colocar uma coisa em mente. A Bíblia não foi escrita com livros cronológicos. A Gênesis foi o que aconteceu do começo, depois... Não está. Então a gente vai pegar situações que tem nos livros dos reis, e depois a gente vai encontrar as mesmas situações no livro dos profetas. Tá? Então vamos ver ali, Joel, Obadias, e no reino do norte, que é a casa de Israel, temos Elias e Eliseu. Mais ou menos ali, está datando, tá? Mais ou menos ali 900 a.C., entre 900 a.C. e 800 a.C. Foi o período que Obadias, Joel e Elias e Eliseu foram contemporâneos. Obadias e Joel, reino do sul, Judá, e Elias e Eliseu, reino do norte, Israel. Logo abaixo nós temos entre 722 a 800 a.C., temos no reino do norte, casa de Israel, temos Oséias, Amós e temos Jonas, tá?
Ali embaixo tem a data, né, aproximada. Então essa data a gente não tem como ler ali, que está muito, a gente está muito pequenininho, tá? Mas no outro slide eu acho que vai dar para ver melhor. Então temos, na casa de Israel, temos Oséias, Amós e Jonas. No lado de cá já não temos ninguém. No reino do sul não temos ninguém nesse período. Aí logo um pouco abaixo, tá? Entre 700 e 722 que a gente vai ter. Vamos ter quem? Miqueias e Isaías no reino do sul, na casa de Judá. Então no lado de cá nós temos eles, tá? Isaías e Miqueias. E temos ali, embaixo desse verde ali, que é reino do norte, dizendo que a Síria conquista Israel, 622, tá? Então, mais abaixo, a gente sabe que a Síria é o reino poderoso, ela vem e conquista Israel, 722, e já no reino do sul, tá? Casa de Judá, vamos ter aqui embaixo Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias, foram contemporâneos, tá bom? A gente não vai entrar no que cada um fez, aonde cada um profetizou, porque quando nós formos estudarmos os profetas, nós entraremos nesse assunto. Então, por enquanto, nós não falaremos nisso, estou só situalizando onde está cada um, tá? Então temos Naum, ali entre 606 a 700, temos Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias, no reino do sul. Aí temos ali no meio, tá? 606 a.C., cativeiro de Judá na Babilônia. E mais abaixo, então, entre 536 a 600 a.C., temos Daniel no reino do norte, do reino do sul, perdão. Aí temos 70 anos de cativeiro babilônico, e temos Ezequiel no mesmo período, tá? Ali vamos ver que não tem mais o reino dividido, porque eles foram levados cativos. Logo abaixo, 500 e 526, deixa eu ver ali, 536, temos Ageu, profeta Ageu, tá? E logo abaixo, entre 400 e 500 a.C., temos quem? Malaquias e Zacarias. Então esses são os profetas e aonde eles atuaram. Então vou falar agora por reino, tá bom? É bom a gente repetir, tá? É bem pedagógico a repetição. A gente repete para poder se guardar na mente. Agora eu vou falar por reino. No reino do sul, que é Judá, temos quem? Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias, e logo abaixo nós temos Daniel, Ageu e Malaquias. Reino do norte, que é Israel, temos Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias, abaixo Ezequiel e Zacarias, tá bom? Aí a gente vai colocar agora outro quadrinho, que a gente vai ver a cronologia aproximada, tá? Aproximadamente. Então vamos ver aqui qual período. Esse quadro é melhor porque a gente vai ver qual período que eles atuaram, tá bom? Então vamos ver aqui a cronologia aproximada. Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Obadias, eles são profetas pré-exílio, tá? Está ali no meio, na terceira lacuna, o período, eles são pré-exílicos, então eles profetizaram antes do exílio. E temos abaixo Ageu, Zacarias, Malaquias, que são pós-exílicos, são após o exílio, tá bom? E temos aqui Joel, pré-exílico, 830 a.C., mais ou menos, tá? Reino do sul, Judá. Aí temos Jonas, a Síria, Nínive, temos Amós, reino do norte, que é Israel, Oséias, reino do norte, Israel, Miqueias, reino do sul, Judá, Naum, o reino da Síria, Abacuque, reino do sul, Judá, Sofonias, reino do sul, Judá, Obadias, Edom, Ageu, Zacarias e Malaquias, Jerusalém. Então a gente vai ali ter de 830 até 430 esses profetas. São 2, 4, 6, 8, 10, 12 profetas, tá bom? A gente vai passar agora para
o tema de hoje. Já vimos a cronologia, onde cada um se encaixa, quem foi contemporâneo de quem, tá bom? Então a gente vai passar agora para os slides do estudo de hoje. Os irmãos não fiquem boquiabertos por terem descoberto, muitos com certeza sabem, mas poucos não, de que Eliseu e Elias estiveram no mesmo período que os outros, tá bom? Então, o estudo de hoje, número 1, que é o estudo bíblico do panorama nos profetas menores, tem mais ou menos uns 10 a 12 estudos, e o título de hoje é Quem eram os profetas? Para falar de profetas, temos que saber primeiro quem eram os profetas, não o que eram esses profetas, Amós, Obadias, não, mas quem eram os profetas em Israel? Qual é a visão que o povo tem dos profetas? Como eles agiam? Então, hoje nós falaremos sobre isso, de quem eram os profetas. E o texto de hoje é Deuteronômio capítulo 19, do verso 9 ao verso 22. Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao verso 22. Tá bom? Vou pedir aos irmãos que abram. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 ao verso 22. Vou fazer a leitura. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Palavra bendita do nosso Senhor. Então, hoje nós iremos ver quem são os profetas. Então, na introdução de hoje, tem um versículo chave ali, tá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que tem um texto que diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. E o alvo de hoje do estudo é mostrar as características e funções dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento. Então, na introdução de hoje, nós vamos ver o que? Tem ali um texto também, lá de Hebreus capítulo 1, verso 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então vamos ver que a carta aos Hebreus, ela continua mostrando o quê? A supremacia de Cristo e a obra redentora de Cristo. A gente vai ver lá que existe o autor, ele escreve a epístola aos Hebreus
para mostrar que Cristo é superior a todos os rituais judaicos. Então, ele mostra a supremacia de Cristo e a supremacia da obra redentora de Cristo. Então, a gente parar e olhar, vai falar assim, então isso quer dizer que os profetas do Antigo Testamento são antiquados e obsoletos, eles não prestam mais para nada? Então significa que eu não posso mais, tenho que esquecer dos profetas? Claro que não, de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Mas, aí eu coloquei aqui, mais na prática, se não na teoria, a maioria dos crentes acha que sim. Mas pastor, por que está falando isso? Eu vou colocar aqui algumas situações que os irmãos vão ver que muitos crentes acham que os profetas ficaram obsoletos sim, tá bom? E se pensar desse jeito, eu acho que o autor da carta aos Hebreus ficaria horrorizado, tá? Com tal, como posso dizer, com tal afronta, né? Com tal afronta. Então, muitas vezes esse autor lá aos Hebreus, ele faz referência aos profetas. Mas essa referência que eles fazem aos profetas é para fortalecer o quê? A nossa compreensão da pessoa e da obra de Cristo. Não podemos esquecer que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo vai apontar para Cristo. Todas as coisas vão apontar sempre para a obra redentora de Cristo, inclusive os profetas. Inclusive os profetas. Por isso que o autor, ele cita os profetas para fazer o quê? Para fortalecer a nossa compreensão em relação a Cristo e sua obra. Mas, como crente, aqui está a primeira palavra que eu vou dizer em relação ao Antigo Testamento, principalmente, é que 80% da Bíblia, tá? Vamos colocar 80%, quase 80%, é negligenciada. Quase 80% é negligenciada. E esquecemos de um princípio norteador da fé reformada, de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspiração significa soprado, tá? Quando a gente fala inspirado, não é inspiração que nem a gente tem agora, ou pegar um violão e falar assim, hoje estou inspirado e vou tocar uma música, vou fazer uma música. Não é esse tipo de inspiração. Quando falamos que a palavra de Deus é inspirada, nós estamos falando que os autores, eles foram inspirados por Deus, mas esse inspirar é soprado, e é como se fosse o mesmo sopro dado a Adão, quando Adão é feito do pó da terra, e ele é um boneco sem alma, e vem Deus e ele mesmo sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida e ele vive. Então essa inspiração tem a ver com esse fôlego que é dado por Deus. Então a palavra de Deus, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, mas infelizmente quase 80% desta palavra das Escrituras é negligenciada. Por que quase 80%? Não vamos esquecer que o Antigo Testamento tem mais livros do que o Novo Testamento, tá? Tem muito mais livros do que o Novo Testamento, e poucas passagens são utilizadas. A maioria dos sermões pregados se baseia quase exclusivamente ao quê? Ao Novo Testamento. Aí algumas pessoas pegam referências a Salmos, outras pegam alguns textos bem minúsculos. Infelizmente, o que acontece? Os outros textos são deixados de lado. Isso é uma realidade, infelizmente, é uma realidade. Então, uma vez eu fui dar um estudo sobre o livro de Jó, e pegamos bastante, uns 4 meses dentro do livro de Jó, foi expositivo. E em outro determinado local que deu esse estudo, em outra igreja, teve um irmão que falou assim: eu tenho bastante tempo na caminhada cristã, muitos anos na caminhada cristã, e eu nunca ouvi um estudo no livro de Jó. A primeira vez que eu vejo um estudo no livro de Jó. E eu comecei a rir, né? Eu falei assim: que isso, irmão? Ele: não, já ouvi até sermão, mas estudo bíblico vamos estudar o livro de Jó, é a primeira vez. Isso, então, só vai dar veracidade que eu estou falando, de que
infelizmente, muitas partes do Antigo Testamento é deixado de lado. Então, se a gente for parar para olhar, e geralmente a parte negligenciada são os profetas menores. São os profetas menores. Quando fazemos... Existem livros, tá, dos profetas menores que se você parar para ler enquanto toma café da manhã, você já leu o livro todo. Tem livro que é um capítulo, tem livro que são 4 capítulos, tem livros que são poucos capítulos. Então você consegue fazer uma leitura dos profetas menores, mas infelizmente muitas pessoas não fazem. Então prefere ler de Mateus para frente. Nós vimos também que Apocalipse é um livro que é deixado de lado, tá? Porque muitas pessoas tinham medo do livro do Apocalipse, mas em nome de Jesus, pela graça dele, depois do estudo no livro do Apocalipse, acho que os irmãos perderam medo. Então agora o Novo Testamento vai estar zerado, ninguém vai deixar de fora nenhum livro. Mas infelizmente no Antigo Testamento ainda muitos crentes têm a ideia de que o que os profetas menores falam não tem relevância para a gente hoje. Então eles leem até Salmos, vai Eclesiastes, Provérbios, Isaías, Daniel, Jeremias talvez, e dali dá um salto para Mateus. Então, nós, depois dessa introdução, né, eu estou falando aqui, mas está na transparência, né, ou na projeção, tudo isso que eu falei. Então, a primeira pergunta de hoje é: o que é um profeta? Já falamos alguma coisa sobre o que é um profeta no livro do Apocalipse, quando nós olhamos e vimos que João, ele usa a figura do profeta do Antigo Testamento para trazer a revelação vinda de Cristo. Então, o que é um profeta? Tem a pergunta ali na projeção. Se eu fosse perguntar para os irmãos o que é um profeta, cada um vai falar, vai dar uma qualidade para quem é profeta, tá? Então, no Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa, às vezes várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem que vem diretamente dele. O profeta é aquela pessoa que tem um chamado, e esse chamado é para realizar uma tarefa e ser mensageiro da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro profeta, aquele que vai falar o que Deus quer que o povo saiba. Mais à frente, em alguns estudos, nós iremos falar mais um pouco profundo, talvez no próximo, sobre essa questão da profecia, tá? Que hoje em dia muitas pessoas acreditam em profecias por aí, e nós cremos que a profecia é a palavra de Deus. E todas as vezes que alguém abre a boca para falar da palavra de Deus, ele é um profeta. Aonde quer que ele esteja, você está aqui, os irmãos que estão em casa, quando Deus mandar você falar da palavra dele, você está sendo um profeta, porque você está sendo o quê? Enviado por ele para uma tarefa, que é falar a mensagem dele. Então, eles tinham uma característica, a mensagem dele tinha uma característica, que talvez seja a que é mais conhecida, né? Quando eles chegam e falam, assim diz o Senhor. Então, a gente vai ver que desses profetas, Deus ele não chamou ninguém que tinha uma importância, vai chamar sempre pessoas simples, vai chamar a pessoa que talvez, se fôssemos olhar, não seria a pessoa que chamaríamos. É aí que Deus, me permitam a palavra que eu vou falar, é aí que Deus dá uma rasteira em todos nós. Por quê? Deus não vai chamar um figurão, Deus não vai chamar aquele que é mais conhecido no seu bairro, Deus não vai chamar aquele que é mais eloquente, Deus vai chamar os simples. Depois a gente vai falar sobre cada um, quando chegar no livro de cada um, quem ele era, de onde ele veio, e vamos ver que Deus vai chamar aqueles que eram simples, pessoas simples. Então Deus ele faz o que? Ele chama pessoas comuns, como eu, como você, e cada pessoa tem uma personalidade diferente, todos nós somos diferentes,
tá? A gente vai ver que os profetas, cada um tinha uma personalidade diferente, característica diferente. Tinha aqueles que eram do interior, lá do cantão, tinha aqueles que estavam na cidade, e cada um tinha uma característica, uma personalidade diferente. Então Deus chama pessoas como você e eu, tá? Com personalidade diferente, em situações bem diferentes, para fazer o quê? Para fazer coisas diferentes em nome dele, que é levar a palavra dele. Então você, querido irmão, querida irmã, esteja sempre dispostos a ser boca de Deus, onde quer que você esteja, ser usado por Deus aonde quer que você esteja. Mas pastor, estamos vivendo um momento de pandemia, não tem como fazer evangelismo. Tem sim, meu irmão, tem sim, minha irmã. Pega teu celular, pega aí o zap, manda um zap, baixa um post que fala da palavra de Deus. Ou hoje em dia temos aplicativos com textos bíblicos que você pega e você compartilha aquele versículo, aquele texto com outras pessoas. Você pode estar evangelizando sim, mesmo de casa, e Deus vai te usar para edificar outras pessoas, levar uma palavra de consolo, de conforto, de alegria a outras pessoas. Talvez você fale assim, mas eu não sou evangelista, eu não fiz teologia. Deus não chamou para pregar o evangelho quem fez teologia, Ele chamou cristão para pregar a palavra de Deus. Então você pode pregar a palavra de Deus, você pode ser um profeta, uma profeta onde quer que você esteja, apenas abra a boca e deixa Deus falar. Pegue a palavra dele e fala para aquelas pessoas assim: Jesus Cristo, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele morreu por você, para que você venha a ter vida eterna. Basta apenas você abrir seu coração e deixar Ele entrar e habitar contigo. Pronto, você já foi um profeta. Então, existem alguns termos que são usados para se referir a um profeta, tá? Primeiro termo, homem piedoso. Então a gente vai ver isso, tá? Na palavra de Deus. Então, às vezes o termo profeta se refere a pessoas piedosas que gozam de um relacionamento íntimo com Deus. Então, uma pessoa piedosa é aquela pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus, tem intimidade com Deus. Vamos ver que outro termo que é usado para se referir a um profeta no Antigo Testamento, homem de Deus, tá? Tem o texto de Deuteronômio 33:1. A gente já está em Deuteronômio, vamos lá em Deuteronômio 33:1, que diz assim, ó: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. E tem outro texto que é primeiro livro dos Reis, capítulo 13, que nós não vamos ler agora, vou deixar para os irmãos lerem em casa, tá bom? Então, o uso desse termo, homem de Deus, enfatiza o que? A diferença de caráter entre o profeta e as demais pessoas. Eu falo sempre isso aqui na igreja, eu gosto muito de falar isso. É o que o mundo hoje em dia necessita, de ver homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. O mundo, ele está de um modo tão corrompido. Claro, a essência do homem é a essência corrompida, desde lá do Éden. Mas o mundo hoje em dia os homens andam tão corrompidos, a iniquidade tem crescido absurdamente, que o mundo precisa olhar e ver que existem homens e mulheres de Deus. Uma pessoa que tem uma diferença de caráter nessa terra. Uma pessoa que faz a diferença neste lugar, através da sua vida. Então, o mundo precisa de pessoas assim, de homens e mulheres de Deus. Então, era um dos termos usados para os profetas no Antigo Testamento, homem de Deus. Temos um orador a quem foi confiada uma missão. Então, a gente vai notar isso quando Deus chama quem? Moisés. Ele chama Moisés para ser instrumento divino de quê? Da libertação do seu povo da terra do Egito. Aí o que acontece? Ele fala assim: Senhor, eu não sei falar, eu tenho a língua pesada. Algumas pessoas dizem que ele era gago, outras pessoas dizem que ele era
tinha a língua presa, outros dizem que ele era fanho, não importa. Ele tinha uma dificuldade na fala. O que Deus faz? Vai designar Arão para ser o profeta. Então Arão vai ser o porta-voz de Deus. Arão recebe de Deus, fala para Moisés e para o povo. Então Arão é chamado o quê? Um orador, uma pessoa que vai saber falar. E lhe é confiada uma missão. Uma missão. Vidente e profeta se tornam termos sinônimos também lá no Antigo Testamento, tá? Só lembrando o texto para os irmãos anotarem em casa, o texto que eu falei sobre Arão é Êxodo capítulo 7, a partir do verso 1, tá bom? Então, o quarto termo utilizado para identificar um profeta, vidente e profeta, se tornam termos sinônimos lá no Antigo Testamento. Então, a gente pode ver isso lá em 1 Samuel, tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Então, no início, havia uma distinção entre vidente e profeta. Então, mais tarde, era sinônimo. Porque o povo achava que o profeta ele era vidente. Ele olhava para o futuro, falava do futuro, mas isso foi apenas um termo que o povo colocou, tá? Que colocou. É como se todo cristão é crente. É quando se fala assim, ele é crente, mas é cristão, porque crente, a palavra de Deus diz que até o diabo crê e treme. Então ele é cristão. O pessoal fala, é crente. Então acabou se tornando um sinônimo. Então o vidente, muitas vezes vamos ver na palavra de Deus, a gente já falou aqui, né, de 1 Samuel, a gente vai dar um pulinho lá, tá? 1 Samuel capítulo 9, verso 9. Mas os irmãos deixam aberto ainda em Deuteronômio, tá bom? 1 Samuel 9, verso 9, que diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente, porque é o profeta de hoje. Antigamente se chamava vidente. Então era um termo que eles colocaram como se fosse um apelido que acabou virando sinônimo de profecia. E outro termo que é usado, o instrumento da comunicação divina. Então, a gente vai ver isso lá onde? Em Hebreus, capítulo 1, verso 2, que nós lemos no início do estudo. Que, embora Deus tenha falado muitas vezes e de muitas maneiras, por quem? Pelos profetas. Então, ele faz o quê? Ele foi sempre o mesmo Deus que falou. Então, ele continua fazendo o quê? Falando. Então, esses profetas, eles são instrumentos de comunicação divina, de levar uma mensagem vinda diretamente de Deus ao povo. Então, temos aqui uma nota. Note, deve-se observar que no termo profeta não há nada que implique previsão de acontecimentos futuros. Um profeta pode predizer ou não o futuro, segundo a mensagem que Deus lhe der. Um profeta é aquele que fala da parte de Deus ao homem. A gente vai ver lá em Apocalipse, tá? Ele vai escrever o livro em forma de profecia. É uma profecia que fala daquele momento em que eles estão passando. A mensagem fala de momentos que passariam, e é uma mensagem escatológica que ela vai falar até a volta de Cristo, até o retorno de Cristo. Mas isso não significa que os profetas eram o quê? Uns prognosticadores. Aqueles que vão falar o quê? De acontecimentos futuros. É aqueles que vão falar assim, Deus falou que amanhã você vai... Não necessariamente. A gente vai ver que alguns profetas, tem um texto que eu acho lindo, é quando Eliseu olha nos olhos acho que é Azael, e ele começa a chorar, e aquele homem olha para ele e fala assim, por que choras, profeta, homem de Deus? E ele fala, porque eu vejo o mal que você fará. Ali era uma mensagem futurística, mas se a gente for olhar a vida de Eliseu, não serão todos os momentos assim. Então, não significa, tá, que o profeta é aquele que vai prever o futuro. Não vai fazer isso.
Quando Deus quiser, Ele vai fazer. Mas aqui não significa, não é uma regra. Então ali, eu coloquei bem enfatizado, um profeta pode predizer ou não o futuro segundo o quê? A mensagem que Deus lhe der. Porque o profeta é aquele que fala da parte de Deus. Então, segunda unidade que nós temos ali, fala sobre a variedade e unidade dos profetas, tá? São vários profetas e a unidade deles. Então vamos ver que, não coloquei ali, alguns profetas trabalharam individualmente, totalmente independente de outros profetas, ou grupos proféticos. Nós vimos ali caiu um cisco no meu olho. Nós vimos ali naquela cronologia no início. Eu vou colocar aquela cronologia todo o início, pelo menos no início dos estudos iniciais, para a gente começar a guardar, a gravar períodos de cada um. Então vamos ver que os profetas eles estiveram em locais diferentes e atuaram alguns individualmente. Elias andava sozinho. Vai ver que Elias andava sozinho. Mais à frente ele começou a andar com Eliseu, mas no início ele andava sozinho. Vamos ver que existem alguns profetas que trabalham sozinhos, tem outros que trabalham no mesmo local. Então, alguns profetas trabalharam individualmente, totalmente dependente de outros profetas ou grupos proféticos. Vamos ver que também existiam outros profetas que se reuniram em escolas de profetas. Mas a gente vai ver isso lá em 2 Reis, que existia a escola de profetas, tá? O texto está lá, 2 Reis, capítulo 2, do verso 3 ao verso 5, capítulo 4, verso 38 e capítulo 9, verso 1. Então existiam escolas de profetas, onde os homens chegaram lá, estavam lá como aprendizes de profetas. Às vezes, alguns utilizavam música para ajudar no seu trabalho, tá? A gente vai ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 5, verso 6. Às vezes o profeta se fundamentava em sonhos ou visões, tá? Mas Jeremias deixa claro que profetizar, eu tenho um sonho, igual Martin Luther King, não garantia que a mensagem era de Deus. E esse texto eu vou ler com os irmãos, tá? Porque alguns profetas sonhavam, tinham visões, mas o que eu falo, muita gente hoje em dia sonha, fala que tem visão e fala que era parte de Deus. Então vamos ver o que Jeremias, não eu que falo, o que Jeremias fala a partir do capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, tá? Vamos lá. Jeremias, capítulo 23, verso 28 ao verso 32. Jeremias 23, do verso 28 ao verso 32. Tá bom? Vou ler aqui, do 28 ao 32. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala sobre isso. Infelizmente, hoje em dia, criou-se uma cultura do eu tive um sonho, eu vi. Mas Deus, Ele já está falando através da palavra dEle. Ele pode fazer? Pode fazer. Quem sou eu para limitar Deus, botar Deus dentro das 4 linhas? Quem somos nós? Mas Deus já deixou a sua palavra revelada. Já deixou a profecia dele aqui. Essa é a profecia dele, a palavra de Deus. É ela. Então o próprio Senhor fala sobre isso, sobre esse profetizar, eu tenho sonho.
eu tive a visão sobre você. Cuidado, irmãos. Cuidado. Tenha muito cuidado. Então, pelo exemplo da sua vida, o profeta tinha o dever de demonstrar a realidade do seu relacionamento com Deus. Esses mesmos profetas tinham algumas características, tá? E vamos ver aqui, eles tinham uma chamada específica. O profeta recebia uma chamada específica. Então notamos que a iniciativa da chamada para o ofício de profeta vinha de Deus. O profeta, ele era chamado, ele não se chamava. Infelizmente, a gente estava conversando outro dia, eu com o irmão aqui, e estávamos falando sobre isso, que infelizmente muitos hoje não são chamados, se chamam. Eles se chamam. No presbitério que eu fiz parte, onde eu me formei e fui ordenado, na pergunta para ordenação, na sabatina presbitério, eles perguntam: você foi chamado ou você recebeu um psil? Isso lá no início, antes de ir para o seminário. Eles falavam assim: você foi chamado? Como foi seu chamado? Você foi chamado ou você ouviu um psil? Porque psil pode ser qualquer um, chamado é um nome. Então, quando a pessoa fala Ubirajara, eu sei que sou eu. Agora, psil, pode ser qualquer um. Infelizmente, hoje em dia, muita gente está se chamando. Não está tendo chamado. Por isso que nós vemos a realidade da igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira. Porque muitos se chamam. Não são chamados, se chamam. Aí vamos ver, nessa chamada específica, algumas pessoas. Vamos ver, Moisés teve uma chamada específica, está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 1 a verso 4. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10, chamado de Isaías. Temos Jeremias, está lá no capítulo 1, do verso 4 ao verso 19 do livro de Jeremias. Temos Ezequiel, no capítulo 1 ao capítulo 3. Temos Oséias, capítulo 1, verso 2. E temos Amós, no capítulo 7, verso 14 a verso 15. Então vamos ver, esses são alguns, tá? São só 6 que eu coloquei aqui, mas existem vários na palavra de Deus. São 6 só para a gente ter um exemplo de uma chamada específica. Então, o objetivo da chamada, qual era o objetivo dessa chamada? Levar o profeta à presença de Deus. Ele se apresentava perante os homens na qualidade de um homem que se apresentava perante Deus. Olha só, o objetivo da chamada era levar o profeta o quê? Primeiramente na presença de Deus. Depois que ele chega na presença de Deus, ele faz o quê? Ele vai para a presença dos homens. O profeta nunca vai primeiramente à presença dos homens, ele vai primeiramente à presença de Deus. E esse era o objetivo da chamada, levar esse profeta primeiramente àquele que vai enviar a mensagem, aquele que vai enviar a palavra. Muito lindo isso. O profeta não é aquele que se chama, que nós falamos agora, se chama para poder falar em nome de alguém que ele nem conhece direito. O profeta é aquele que é chamado primeiramente a estar na presença de Deus. E na presença de Deus ele recebe a mensagem que vai levar ao povo. Aí sim, depois que ele sai da presença de Deus, ele vai para a presença do homem. Então, primeiramente, a primeira característica, eles tinham uma chamada específica. A segunda característica do profeta é que eles tinham a consciência da história. Olha só, consciência da história. Nós vimos ali, os profetas pré-exílico, profetas pós-exílicos. Cada um tinha a consciência do contexto em que eles viviam. O profeta tinha a capacidade de interpretar os acontecimentos históricos. Eles sabiam que Deus é o Senhor da história e está presente nos acontecimentos do dia a dia. Olha só, eles sabiam que Deus é o Senhor da história e está presente nos acontecimentos do dia a dia. Consciência da história. Depois, preocupação ética e social. Sempre denunciava as injustiças e violências cometidas contra o povo. Em Deuteronômio capítulo 24, versos 19 e 22 tem. E lá em Amós,
do capítulo 2, verso 6 ao verso 8, do capítulo 5, verso 11, vai falar sobre isso. Então os profetas, eles denunciavam a injustiça que era cometida contra o povo, a violência que é cometida contra o povo. Acabamos recentemente, antes das minhas férias, a exposição do livro de Abacuque. E nós vimos que ele começa o livro falando para Deus o que estava acontecendo no meio do povo dele. Ele fala: Senhor, tem violência, tem briga, um passando a perna no outro, um agredindo o outro, tendo problemas litigiosos entre eles. Então, assim, ele estava denunciando para Deus, mas muitos vão fazer o quê? Vão denunciar para as próprias autoridades. A gente vai ver que Elias é uma pessoa não grata, em Israel, porque ele fala contra Acabe e contra Jezabel, e ele vai lá e fala, e a mulher fala que vai matar ele, ele sai, tem aquele momento difícil da vida dele, mas é isso, ele vai confrontar. Aí vamos falar agora de um profeta que é mais conhecido, João Batista. João Batista é considerado o último profeta antes de Cristo. Ele denunciava. A corte herodiana não gostava de João Batista. Então ele fazia isso, ele denunciava as injustiças e a violência cometida contra o povo. Outra característica dos profetas, característica de aconselhamento e confrontação. Então o profeta, ele tinha que aconselhar e muitas vezes confrontar reis. Falei em confrontar reis, eu me lembrei do profeta Natã. Davi, ele peca com Betseba e ele passa um bom tempo achando que ele fez a coisa mais certa da vida dele. Se você for olhar o texto, você vai achar que o texto é assim: ele pecou num dia e Natã chegou no outro dia e falou para ele. Não, levou um tempo, tá? Ele vivia como se nada tivesse acontecido, foi a coisa mais certa que ele fez. Possuir a mulher de Urias, mandar Urias para morrer. Assim, coloca esse camarada lá na frente. Costumo sempre brincar falando que Urias devia ser o cozinheiro da tropa, mas pegaram ele e falaram assim: não, hoje você não vai ser cozinheiro, você foi promovido hoje, você vai ser infantaria, você vai estar à frente do pelotão, você vai ser aquele camarada que vai cantar para o exército caminhar, igualzinho no quartel, né? Tem um xerife, vai ser o xerife, você vai na frente cantando com um fuzil e o pelotão vai atrás te seguindo, você vai ser esse camarada. E Davi maldosamente faz isso, e Urias morre na batalha. Uma pessoa que não tinha habilidade com armas foi morta, e para Davi isso estava perfeitamente tranquilo, ele conseguiu o que ele queria. Possuiu uma mulher bela, mulher linda, ela não devia ser uma mulher feia. Possuiu aquela mulher, trouxe para o seu harém, porque ele matou Urias, então aquela mulher está ao relento, então ele pega, traz ela para o seu harém, e está satisfeito no seu trono, bebendo o seu vinho, comendo das melhores comidas, achando que estava tudo perfeito. E chega Natã, e Natã chega com uma estratégia interessante. Ele chega e começa a falar para ele, que o senso de justiça de Davi era afiadíssimo. Ele começa a falar: é isso aconteceu, isso, o que você faria? E Davi com certeza levantou do trono, bateu no braço do trono e falou: eu faria isso, esse homem tem que pagar. E Natã fala: rei, és tu esse homem. Imagine só, um profeta chegar diante do rei e confrontá-lo com os seus erros. Então, essa é uma das características do profeta. Aconselhamento. Vamos ver que muitos profetas vão aconselhar reis e outros vão confrontar os reis. Outra característica: pregação, proclamação e predição, tá? As conclamações
ao arrependimento e os apelos à vida de santidade estão baseados na visão da ira vindoura de Cristo. A ira vindoura divina, perdão. Ira vindoura divina. Então essa petição fala, ó, vocês têm que ter uma vida de santidade. Vamos ver isso muito nos profetas menores. Eis que assim diz o Senhor, se vocês não pararem com esse modo de viver, não ter uma vida de santidade, vai acontecer isso, a mão de Deus vai pesar e vocês vão passar por isso. É uma predição, Deus está falando que vai acontecer, é uma predição, que não está acontecendo, vai acontecer depois. Então essa é uma das características dos profetas. Aí vamos ver, representante do povo, conforme nós falamos, né? É aquele homem que chega diante de Deus e fala o que o povo está passando. Vimos o exemplo de Abacuque, homem da palavra de Deus. Então essa era uma grande preocupação dos profetas, falar, transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor. Então essa era a preocupação fundamental dos profetas, falar só o que Deus mandava falar. Então vimos as características dos profetas, dos verdadeiros profetas. Agora, e os falsos profetas? E os falsos profetas? Como é que fica a situação dos falsos profetas? Então nós vamos falar sobre isso agora, sobre os falsos profetas. Então vamos ver que lá em Deuteronômio, o texto que nós lemos, tá? Capítulo 18, eu falei no início para os irmãos deixarem aberto no livro de Deuteronômio. Então vamos ver do verso 15 ao verso 22, que é um trecho que é importantíssimo para estudar a questão da profecia em Israel. Tá? Nós já lemos, não vou ler novamente, porque faltam 5 para as 9. Então vamos ver que esse é um texto bastante importante para falar de profecia em Israel. Então, vamos ver que eles vão usar algum texto, tá? Algumas ênfases para falar que são profetas, esses falsos profetas. Deuteronômio capítulo 18, do 15 ao 22. Então vamos ver que primeiro, eles usavam a prerrogativa de falar em nome de Deus. Me desculpem, eu fazia a contextualização, tá? Hoje em dia é igual. Hoje em dia é igual. Muitas pessoas usam a prerrogativa de falar em nome de Deus, mas nem todos que afirmam falar em nome de Deus eram conhecidos no Antigo Testamento como profetas legítimos. Nós já vimos o texto lá de Jeremias capítulo 23 e também tem Miqueias capítulo 2 verso 6 e verso 11. Então nem todos que afirmavam falar em nome de Deus eram conhecidos no Antigo Testamento como profetas legítimos. Muitos falavam que eram profetas e não eram, e as pessoas reconheciam isso, reconheciam que esses homens não eram profetas, porque o falar em nome de Deus não significa que eles são profetas. Quando chegar aquele grande dia, a palavra de Deus diz isso, fala que muitos chegarão diante do Senhor e falar, mas eu preguei em seu nome, eu curei em seu nome, eu fiz isso em seu nome. E o que eles vão ouvir? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Vai ouvir, não vos conheço, porque nem sempre falar em nome de Deus significa que a pessoa é enviada de Deus. É esse o cuidado que nós, igreja, temos que ter hoje em dia, porque nem todo mundo que se veste bem, que tem uma boa oratória, significa que é enviado e fala em nome de Deus. Nem todo mundo que se veste bem, tem uma boa oratória, significa que fala em nome de Deus. Esse é um alerta que temos que ter. Nem todo mundo que vai chegar vai olhar que é bonitinho, fala bem, conhece teologia. Infelizmente, nem todo mundo fala em nome de Deus e nem todo mundo é chamado por Deus. É isso que temos que colocar no nosso coração para que a gente não seja enganado. Infelizmente, muitos são enganados por causa disso. Muitos vão ligar à TV e vão olhar e vai ver aquela pessoa falando bonito, aquela pessoa fala coisas que agradam ao coração, mas não significa que aquela pessoa seja um profeta chamado em nome de Deus e fala em nome de Deus, porque muitos vão falar
vão ler a palavra de Deus, mas não vão explicar, e vão usar apenas os textos para poder embasar a ideia que eles querem jogar ao povo. Quantos aí não estão pegando textos da palavra de Deus, leem para dar base à teologia da prosperidade? Quantos não vão pegar os textos bíblicos para dar base, sabe o quê? A relação afetiva. E muitos vão falar, não, que Deus fala. Deus fala. Não, meus irmãos. Deus, quando fala, a gente reconhece que Deus fala. Porque, primeiramente, Ele nos chama a uma vida de santidade. Ele nos chama para uma vida íntegra na presença dEle. A palavra de Deus tem promessas, fala de prosperidade, fala. Mas isso tudo é consequência. A palavra de Deus me chama, te chama, para ter uma vida de santidade, a obedecer a palavra de Deus. E em decorrência dessa obediência, dessa santidade, o Senhor vai nos abençoar, conforme o querer dEle, a vontade dEle, quando Ele quiser. Mas infelizmente, muitos falam em nome de Deus, mas não são profetas, assim como lá no Antigo Testamento. Muitos falavam em nome de Deus, mas não eram profetas legítimos. Segundo, eles falavam que a profecia que eles falavam era verdadeira. Era verdadeira. Nós temos hoje algumas seitas, né, que se passam por igreja, que eles falam que a teologia deles são a verdadeira. É a verdadeira. Então temos aqueles que guardam um determinado dia da semana, que já algum tempo atrás falaram que Cristo viria uma data, viria outra, e depois falaram que estavam equivocados, ficam colocando datas para a volta de Cristo, e muitos acabam fazendo o quê? Ouvindo, e eles querem guardar só o Antigo Testamento, principalmente a questão dos 10 mandamentos, do rito judaico, e muitos ligam a televisão em casa para assistir o canal, muitos ligam o rádio para ouvir as músicas. Temos que ter cuidado, irmãos. A profecia verdadeira é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é lida, exposta, explicada e aplicada na nossa vida, essa é a profecia verdadeira. Não existe outra profecia. Talvez muitos não vão gostar disso que estou falando. Muitos que vão estar ao alcance da nossa transmissão, até posteriormente a esse dia. Muitos não vão gostar, mas é a verdade. A profecia verdadeira é a palavra de Deus. É ela. Quando nós chegamos diante do Senhor, Deus da palavra, e em submissão a Ele, falamos: Senhor, quero aprender da Tua santa palavra. E nós abrimos a palavra e estudamos a palavra, o Senhor vai falar ao nosso coração. A gente tem que ver o verso 12 do Deuteronômio capítulo 2. O nosso foco está aqui, ó. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus nos lança de diante de ti. Depois temos a comprovação da profecia. A gente vai ver isso lá no Deuteronômio capítulo 18, verso 22, tá? Que fala que se essa pessoa fala alguma coisa e a palavra fala em nome do Senhor e essa coisa não se cumprir, esse cara falou com soberba, não é profeta do Senhor. E lá em Jeremias capítulo 28, verso 9 diz assim, ó: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. E muitos falaram que era o profeta verdadeiro, que disse: não, eu sou verdadeiro, ele é falso, ele é o genérico, eu sou o verdadeiro, ele é o Nutella, eu sou o raiz. Então a prova de um verdadeiro profeta não são os seus milagres, mas sim a sua vida de santidade e a sua palavra que está de acordo com a revelação das Escrituras Sagradas, em relação com as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 7, verso 21 ao verso 23, vamos abrir esse texto. Mateus capítulo 7,
verso 21 ao verso 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que vai mostrar que se o profeta é verdadeiro ou não, não é o milagre, não são os milagres, mas sim a sua vida de santidade, e se a sua palavra é o que a palavra de Deus diz. Se esse falar o que a palavra de Deus diz e tem uma vida de santidade, é enviado do Senhor, é chamado do Senhor. Então, meus irmãos, concluindo, então temos que ter o quê? Cuidado com os muitos falsos profetas que pregam mensagem de paz e prosperidade, tá? Hoje em dia quase não se tem isso, brincando, né? Quase não se tem isso, quase não se vê. Então, aí tem algumas perguntas. Estou influenciado mais por milagres espetaculares do que por palavras proféticas que estão de acordo com a palavra inspirada do Senhor? Estou influenciado mais por milagres espetaculares, quer dizer, aqueles milagres que você não costuma enxergar? Eu estou influenciado mais por milagres espetaculares do que por palavras proféticas que estão de acordo com a palavra inspirada do Senhor? O que é essa palavra profética que estão de acordo com a palavra inspirada do Senhor, pastor? É quando o pastor ou algum irmão abre a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor, e essa palavra fala assim, troque de vida, mude o seu caminho, porque esse caminho leva para a morte. Como profeta do Senhor, qual é a minha preocupação com as injustiças ao meu redor? O que posso fazer em termos práticos? O que eu posso fazer em termos práticos? Eu já falei que se evangelizarmos mais, isso é um chamado para todos, se evangelizarmos mais, principalmente no nosso bairro, muitas vidas se renderão aos pés do Senhor. E na transformação dessas vidas, com certeza, a localidade mudará. Mudará. Porque aqueles que viviam largados na sarjeta, bêbados, viciados, aqueles que tinham uma vida promíscua, quando eles têm um encontro com a graça salvadora, eles mudam de vida. E ao mudar de vida, eles saem dessa vida e o ambiente muda. Por isso que temos que pregarmos mais a palavra de Deus, evangelizarmos mais. Você está disposto a entregar a mensagem de Deus hoje, onde Deus te colocou? Como tem andado o seu relacionamento com Deus? Então hoje nós vimos, irmãos, sobre quem os profetas. Na próxima semana nós iremos falar sobre outro assunto, que o Senhor continue aplicando a santa palavra dele aos corações, que esses estudos eles nos edifiquem ao conhecermos mais os profetas menores, a sua realidade, e que a gente possa olhar com mais carinho, assim como nós agora olhamos com mais carinho o livro de Apocalipse, nós vamos olhar com mais carinho agora o livro dos profetas menores, os livros dos profetas menores, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de noite abençoado, e se Ele permitir, domingo estaremos aqui novamente para podermos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento que nós passamos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós vimos que profeta não é aquele que se auto-intitula profeta, mas é aquele que é chamado pelo Senhor para falar para o Senhor, pelo Senhor para o povo, Senhor. Uma mensagem que venha diretamente do Senhor. E nós sabemos, Pai, que a palavra que vem do Senhor
é a Santa Palavra, a Escritura. Que ela tenha sempre, Pai, importância máxima na nossa vida. Muitas vezes olhamos para a Bíblia como apenas um livro e esquecemos que ela é a boca do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter o coração incendiado pelo Senhor, com a verdade que nós fomos chamados para sermos profetas neste mundo. Aquela pessoa que foi chamada para, primeiramente, estar diante do Senhor, na presença do Senhor, e depois sair da presença do Senhor, para falar da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça salvadora. Que nós possamos, ó Pai, sempre estar como o profeta Isaías: eis-me aqui, dispostos a falar em nome do Senhor. Abençoe, Pai, cada irmão que esteve ao alcance da Tua palavra. Continue abençoando, Pai, a família de cada um, sustentando e guardando, Pai. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.